ahora entre los políticos va a haber un Agora, entre os conocimiento de ellos políticos, de que eles algo vão ter um está conhecimento ocurriendo de con que algo esse está personaje acontecendo com este y van a estar personagem ou viendo que al pessoa, e principio vão quizá estar algunos vendo van a que no decir, princípio talvez alguns no, vão eso dizer no ou es falar, cierto, não, isso le aí não dice é el hermano William, y certo. cuando Mas vean diz o que sí irmão William que ocurre, quando vejam que entonces van a querer sim, buscar acontece, então vão querer buscar, información procurar y van a querer informação actuar e vão querer atuar, agir en conforme a la línea conforme a divina linha ou y no direção divina, e a, não a la ou influencia com a que ha tenido el influência mundo que o político mundo político desde vem los tendo tiempos pasados, desde os porque tempos eso fue lo que pasó en passados, el tiempo porque de isso foi o Daniel. que aconteceu no tempo de Daniel. Lo buscaron a él, O fue el único que pudo procuraram ele, interpretar ese foi sueño ele quem pôde interpretar esse político, sonho vamos a decir. Y si político, te um fijas, también sonho pasó en el político, tiempo vamos dizer, e se tu de prestares José. atenção, isso também ¿A quién aconteceu no tenía tempo de José José. allí, A quem Faraón José al tinha e lado? o A faraó José tinha era el do que le lado decía, José, le era dijo, ele mira, quem lhe falava, mejor olha, vamos vejo, melhor nós a guardar, a reunir vamos guardar, vamos juntar, almacenamiento, porque va a venir una escasez. armazenar, porque vai vir uma ¿Cómo así? escassez. Dale, y el único lugar donde había Como assim? E o alimento era único el lugar onde sitio de Faraón. tinha Él le hizo alimento caso. era o local do faraó. Ele o Por ouviu, consiguiente, van a haber o naciones atendeu. Portanto, vão que haver me van a nações, hacer existir caso nações que vão me ouvir, para que se vão preparen atentar a mim para los para que juicios se divinos que van a preparem venir para a os la gran juízos tribulación divinos y que tenga vão vir na grande abastecimiento para toda tribulação e esa gente que tenham va o a seu pasar, estabelecimento para todas que essas van a ser un pessoas que tiempo vão de estar aí, porque vai ser hambruna, um tempo de va a haber un fome. tiempo de escasez de agua. Vai ter ¿De qué se um está tempo de hablando ahora? escassez de Que água. Do que almacenen você está agua, falando agora? por lo Que menos tengan armazenem un poco água, más pelo de menos tenham um tiempo pouquinho mais de tempo de buen de vivir en cuanto a un um poco de bom las viver, necesidades básicas. convívio no tocante às necessidades Esos días que están básicas. de más ahí, Esses dias que estão muito Daniel, mais aí, ou demais aí em Daniel, son unos 45 uns 45 días dias de prolongação, más 30, mais 30, unos 75 días si le uns suma 75 dias, se a los você somar 1200, aos 160 días más 1260 70 dias, días mais bienaventurado 70 el que llega a dias los na entrada, enquanto mil, chega-se em que sería que seria 1325. Mira, a ver, 1325. Olha para ver se é. si multiplica, se suma Multiplica, 1260 se soma más 1260 más 70, mais 70. son 1330 días. São Dice que el que 1330 llegue a dias. Diz que 1330, quem o sea chegar em que 1330, ou eso sería que seja, pasará, isso seria que passará ou vai passar, pasa passa de los 3 años y medio. passa dos 3 anos e meio. O sea que van a haber Ou seja, naciones, que vão existir nações, si van a entrar se vivos vão entrar al vivos milenio, no van a haber milênio. naciones, gente que va a entrar Então viva, vai ter es porque nações lograron vivas, pasar. pessoas que vão entrar vivas Yo porque deseo que lo conseguem passar. E o mayor, meu como desejo é que deseaba a hermano maioria, William, como que desejava los o irmão mayores que William, pasen que a vivos sean maior los parte dos que latinoamericanos, passem vivos porque sejam os tienen ahí latino-americanos, porque al eles têm José aí que le va a orientar a ao todos esos José que gobernantes vai lhes que se orientar, vai preparen. orientar todos esses Lo que va a governantes venir para que se preparem, es porque algo o que duro. vai vir ou chegar ou acontecer é algo duro, difícil. 12:2, muchos serán limpios y Vejam, emblanquecidos y 12:2, purificados, muitos los serão impíos limpos e procederán embranquecidos, impíamente, purificados. ninguno de Os los ímpios impíos entenderá, procederão impiamente, pero los nenhum dos entendidos ímpios entenderá, comprenderán. mas os Y entendidos desde el tiempo en compreenderão. que se ha E quitado el desde o continuo tempo em que for sacrificio hasta la tirado o ordenación de contínuo Salvador, sacrifício habrá até a 1290 días. desolação, será Bienaventurado el que espere 1290 y llegue dias. a Bem-aventurado o que espere e chegue a 1335 días. 1335 Ahora ahí dias. está sumándole, Agora está somando. Essa soma aí dá o son resulta, são 45 45 y 30. Sí, e 75 30. días fue. Sim, Te são dije 70 75 ahorita. dias. Foi. Eu disse 70 75 ainda días. agorinha. São 75 dias. 1335 días. 1335 Va a dias. haber una bienaventuranza Ou que seja, vai pase ter uma bem-aventurança para os que la passem gran tribulación a grande tribulação vivos. Y si tú te fijas, E se tu prestares atenção, va a ser el tiempo paralelo vai ser um tempo paralelo al tiempo en que después del ao año tempo em que fueron depois do 70 ano años, que foram 70 después fue la anos, destrucción depois foi a de destruição de Jerusalém. O sea, ahí en días Ou seja, aí está em mostrado dias eso.
Está mostrado van a isso pasar em dias. Ou seja, vão passar vivo. Esos son los que Ou de seguro estando van vivos. a Esses são os que hacerle caso a esse certamente instrumento vão, y a vão prepararse. atentar ouvir esse Por instrumento e eso se agora preparar. É aquello por que isso que fue mostrado agora o en el tiempo del que hermano Branham, foi en donde él le mostrado no tempo do predicaba a irmão Branham, reyes, onde ele oraba pregava por para reyes. reis, orava por En reis, foi Inglaterra, mostrado él fue isso. allá y oró por No él. tempo do irmão Branham, ele foi Y lá na varios Inglaterra reyes. e orou por Hermano ele, por William, mira vários cómo reis. O irmão fue William también y fue diz como condecorado ele y todo, foi pero também, todo ele eso foi era, condecorado e mostraba tudo lo que isso, iba a mas ser tudo isso más demonstrava-se o adelante que Dios iria con su último ser instrumento. mais adiante Deus com seu Y último poco a poco, instrumento mira, iria así en fazer. simplicidad, E pouco a pouco, vejam assim, una em obra que tomó simplicidade, uma quizás obra que mucho levou tiempo talvez muito para tempo que él le llevara, le para que ele dieran algunos levasse e lhe reconocimientos dessem o algum algo reconhecimento, alguma así a coisa, nivel de gobierno. assim a nível Ahora governamental. en Agora, em dos años y pico, que ha dois comenzado el anos e ministerio, pouco, y porque ya Colombia me está de recibiendo iniciado o con ministério, una Colômbia já está me condecoración recebendo com uma condecoração de una trayectoria que para uno, de a lo uma mejor para trajetória que otros, para decía, uma pessoa ou que para tendría que pasar outro un tiempo teria que largo. passar um tempo longo, Y muito acá pues ellos tempo. han reconocido E aqui, pois, una eles então obra reconheceram uma sobrenatural que se ha obra llevado a cabo, una obra sobrenatural rápida. que se tem feito, uma obra rápida. Como el mundo va a ver y va a O reconocer, y mundo aún los vai ver e mismos vai de la casa, reconhecer, e até algunos os no próprios da reconocen. casa, A ver, alguns não así es. reconhecem os mesmos de casa. Dice Mas que é no hay assim mesmo. profeta honre su propia Disse que tierra. não tem profeta com honra na sua Yo própria bendigo a terra. Colombia Eu abençoo a Colômbia grandemente y que de uma forma sea muito grande, Colombia que un seja a instrumento Colômbia seja um grande en la obra instrumento de Dios, grandioso na para la obra de bendición de toda la Deus, América para a Latina. bênção de toda a América Latina. Y E dice que diz que recibe a profeta en nombre del quem profeta recebe Merced, profeta em nome de recompensa de profeta, profeta mercê, recibe. recompensa de profeta Por recebe. lo tanto, la Portanto, a bendición para Colombia es bênção grande. para a Colômbia é Como la puerta, gigantesca, como la grande. puerta Como hacia as América portas, del como a Sur. porta para a América, é Algo grande se está moviendo así algo en grande está se simplicidad. movendo assim, em Y simplicidade. es una puerta que se ve E é que uma porta que se vê, Colômbia, Dios va a estar obrando y que esperamos Deus que vai mañana estar Dios obrando e eu obre espero que amanhã en Deus todo. obre e Pero mira, opere em tudo. Mas olhem, nos acercamos al borde, nos vamos a decir, al aproximamos límite ahí, na beira e no al limite, borde no de beiçal, Venezuela, na beira da y se nos abrió la Venezuela. puerta. E se nos abriu a O sea porta, que na Colombia es un fronteira da abre Venezuela, puertas. ou seja, que Colômbia é um abre portas. A Colômbia Y é um si abre abrió portas. hacia una E se puerta donde van a abriu ocurrir ciertas para, cosas que se para uma pueden porta abrir onde en el vão programa acontecer divino. certas coisas que Entonces, podem ou devem gracias a se Dios abrir por no Colombia, programa divino. Então, que graças a se Deus pela haya usado Colômbia, y que Dios haya que usado a seja Colombia usado e para que Deus esse tenha usado paso. a Colômbia para dar Cosas esse que se passo. cumplen en una Ou forma seja, tan são coisas sencilla que se cumprem de uma forma tão que si simples uno no vigila bien, por que se eso a que pessoa decía, não si no vigiar direito vigilamos nos isso, é pasará por por isso alto. que falamos, se Y não que todo se vigiarmos, nos cumple en una passará em forma branco tan despercebido, rápida, é tan porque tudo se sencilla cumpre de uma y forma de la tão manera en rápida, que tão uno simples jamás e imaginaba. da forma em que uma Por eso pessoa decía, lo jamais importante es imaginaria. Por creer. isso que ele dizia, o Para importante é entender. crer para Si no entender. crees, pues no puedes Se não entender. crê, ora, não pode La gente entender. quiere As pessoas entender querem primero todo para entender después creer. primeiro tudo para depois crer. Entonces son intelectuales, ¿sí? Então são Tienen que ver intelectuais milagros para assim, entonces tem decir, que ah, ver ese. milagres para Pero então cuántas veces dizer, hemos ah, hablado esse que aí. Mas quantas vezes aún falamos que até mesmo, viendo la sanidad ahí ainda en las vendo narices, as cuando curas aí nas le suas puso la oreja narinas, debaixo dos para seus atrás, narizes, quando colocou a orelha de volta, y cómo es posible que e como é ese possível que chorrero de sangre que había allí y esse todo, jorro de sangue que se tinha aí, tudo no isso, creo que se lo sanó y dejó não manchado de pense que ele sangre, porque esa ficou era la curado evidencia e que o lo había deixou cortado. manchado Ahí no de había sangue, essa evidencia era a de nada. evidência que ele tinha No cortado. había Aí não poca houve evidência, forma, coisa alguma, forma não havia culpar a jeito Pedro de eso de que hizo. culpar a Pedro Quitó la por aquilo que evidencia. ele fez. Ele tirou O sea que él a antes del evidência ou as sacrificio evidências, ou seja, que isso foi antes do sacrifício. perdonó a Pedro y Perdoou limpió a Pedro Pedro de lo que había e hecho. limpou Pedro pelo que ele tinha feito. Era el sacrificio vivo, aún Era sin efectuar. foi o sacrifício vivo, mesmo Era sem tan se válido. fazer. Era tão válido o sacrifício vivo, Él mesmo tenía sem poder ser para eso. efetivado, ele tinha o poder para isso. Tus pecados te son perdonados. Teus Pero ¿y pecados este te hombre são cómo puede perdoados, perdonar mas este pecados? homem, como é que ele pode perdoar pecados? No los estaba cubriendo. Não os E não havia estava hecho o sacrifício cobrindo todavía. e ainda Explícame não isso. tinha feito o Porque sacrifício. Me sin explica derramamiento isso de aí. sangre no hay perdón de Porque pecados. sem Pero explícame cómo derramamento de podía sangue perdonar não tem pecados. perdão de pecados. Mas me explica como é que Entonces ahí ele tú ves el nuevo poderia propiciatorio ahora. perdoar Como pecados. puede Então tu lograr vês o novo la propiciatório persona agora, como é creyendo que en ese ele pode propiciatorio
conseguir, obtener perdón as de pessoas pecados. crendo nesse Pero se propiciatório necesita podem conseguir creer. perdão de pecados, mas se Se precisa no crer, cree, é necessário crer. Se não y crer, entonces eso es e então isso é lo difícil humanamente o en aquel difícil tiempo, el creer humanamente naquele en ese tempo, hombre que se había criado crer en medio nesse del homem que pueblo tinha se hebreo, criado no meio como do un povo joven hebreu, como um que jovem, nació, um creció, rapaz era que parte nasceu, del pueblo, cresceu, entraba y fazia salía en la parte do sinagoga povo, porque era entrava e saía nas conforme a su sinagogas porque era costumbre. Desde los conforme ao chiquitos seu estaba entrando costume. allí. Desde Lo veían a pequenininho cada estava rato. entrando Los aí. 12 años O después lo viam, entraron em allí. todo instante o viam De aí. Aos seguro 12 de anos 12 a acharam, 29 también encontraram iba. ele. Certamente de Y 12 até conforme os a su 29 costumbre, pues se também levantó a ia. leer. E Le conforme o seu tocaba leer a él. costume, levantou-se ¿Cómo para este va a ler. venir ahora a decir Coube que a sua perdona vez de ler. Como é pecados? que esse vem agora dizendo que perdoa O sea, que es pecados? algo Vê? que Ou seja, que é cualquiera uma dirá, coisa sí, que Jesús, qualquer el diria cumplimiento de assim, la primera Jesus venida. foi o Así cumprimento da cualquiera. primeira vinda, assim ¿Qué qualquer estás haciendo tú O que tu frente a estás la segunda fazendo venida? diante, na frente da segunda vinda? Exactamente lo que estás haciendo É ahora, lo exatamente o hubieses hecho que tu allá. estás fazendo agora, No, lo que pasa es que terias yo no feito creo lá. Não, o eso. que acontece é que eu não creio Exactamente nisso. eso. É exatamente Allá hubieses assim. estado haciendo. Lá tu Fueras teríamos uno de los que estás fazendo isso, identificados mas allá é um dos que en esos que estás no creían. identificado lá nesses Ahora, que si não tú acá criam. estás Agora, creyendo se tu y lo aqui, se tu aceptaste y estás lo crendo creíste, aqui, o aceitartes no e hay quien te despinte que eras uno de crestes los nele, não tem um del que tiempo de Jesús. desligue ou despinte que tu Uno de eras um los do tempo de que se quedó Jesus. al lado Um de él desses que ficou do y lado aún con dele. la palabra fuerte que le E dijo, mesmo com a palavra forte, ustedes también quieren e ele irse. falou, vocês também querem ir embora? Pedro miró para todos lados y dice, pero Pedro ¿a olhou para quién todos vamos os a ir? lados ¿A e quién disse: para iremos? quem nós vamos? A quem No había iremos? forma, no había nadie que Não llenara tinha los jeito, não requisitos tinha para ninguém eso. que preenchesse os ¿Quién está pré-requisitos cumpliendo para allí? isso. Quem é ¿Quién que está estuvo cumpliendo allí cumprindo aí? lo Quem que esteve hablaron los profetas cumprindo Jesús? lá o que os ¿Quién profetas está falaram? cumpliendo hoy lo que Jesus. fue Quem hablado, é que que era el está cumprindo cumplimiento que hoje iba o a ser que el foi cumplimiento de la falado, visión de que la seria o carta? Es el cumprimento ministerio da que Dios visão está da operando tenda? ahí. Ora, o ministério que Deus Él está está llevando a operando cabo aí. todo, Ele que está fazendo tudo. pero por fases. Ahora Mas estamos en la por fase de la fases, agora predicación. nós estamos na fase Dice, da surgirán pregação. E predicaciones, diz: surgirán llamamientos, surgirão surgirá pregações, fila de surgirão oración, chamadas ao altar, surgirão surgirá filas de oração, todo lo surgirá correspondiente. Y tudo o que ahí es que tú ves, corresponde ao cabe. E miren aí cómo é la que tu resurrección vês, se olhem mueve. como a ¿En ressurreição dónde? vai En la se carpa. mexendo, movendo. Entonces va a ser Onde? en ese Na tenda, na momento carpa. Ou seja, que de vai ser nesse entrelace. momento, nesse En toda esa entrelaçamento, fase va a llegar el em momento todas en donde essas va a ocurrir. fases ou El partes mundo onde vai estaba acontecer. O mundo estava conmocionado comovido, en cuanto abalado a política, no en cuanto tocante à al mundo como tal, política e la tal como o naturaleza mundo y todo. está, a natureza e todas essas Mira los coisas. gobiernos, mira las guerras, Olhem de os momento está allá governos, la as guerra, guerras, está de allí. momento está a Ahora guerra e a con guerra está Pakistán e aí, India, agora com o Paquistão e a Índia. algo que no se ve. Algo que não Tenían sus se conflictos, via. pero Eles tinham seus no así, son dos conflitos, mas potencias, não como dessa quiera que forma. sea. São duas potências, como quer O que sea seja, são que duas todo potências. Ou está seja, que tudo está moviéndose. se movendo, se Y después mexendo, van a ver por e qué. depois vão ver o Mira, porquê, o motivo. Olhem, yo no hablé, eu não o no se falei, habló de nada, por ou ejemplo, não se antes falou de lo de de nada, Chile. por exemplo, antes sobre isso do Chile. Se habló de que Se falou de que estaban recibiendo la estavam recebendo literatura, a ya pasó de literatura Argentina, de que ya e já están passaram forrándose para a todas las Argentina, que denominaciones já estão indo em todas con as los estudios y ahora denominações, pasó a cobrindo Chile. elas com os estudos, e agora El passou mismo para o que Chile. fue allá, y Esse él mesmo mismo que foi vaya. lá, ele Él que es el ele que mesmo conoce todos los vá. pastores Ele é allá. quem conhece todos os Y mira el pastores de terremoto lá. que hubo, E olhem o temblor que terremoto que hubo allá en Chile. aconteceu, o tremor que Y pocos días aconteceu lá antes no yo Chile. había E poucos hablado dias de que antes eu tinha cuando vino falado el de que Espíritu Santo quando en la calle veio o Azusa, Espírito Santo na rua también Azusa, hubo un estremecimiento en também Chile. aconteceu um Y estremecimento no ahora fue al Chile. revés. E agora foi o Ahora hubo un contrário isso. estremecimiento en Agora houve Chile um estremecimento no porque algo Chile, entró allí y porque comenzó algo allí a entrou moverse aí, en medio del mundo começou-se aí denominacional. se movendo no mundo Y eso va a denominacional, se repercutir en ese mexendo. Isso terremoto vai grande que va a haber repercutir en California. nesse grande terremoto que vai Todo acontecer na del otro la forma Califórnia. ahora. Tudo ao contrário, O sea que de todo se uma está outra moviendo forma, de ou una seja, forma que tan tudo está rápida se y a la movendo de misma uma vez forma tan tão normal rápida e ao mesmo tempo que tão los normal, únicos que están que os mirando únicos que todo vão, y que estão olhando conscientes para de lo que tudo está isso e pasando son los conscientes do que escogidos. está acontecendo são os Porque lo que están escolhidos. mirando es las São os que profecías estão, que fueron porque habladas estão olhando as profecias que foram cumpliéndose. faladas se Profecías cumprindo. cumpliéndose. Y como Profecias se decimos, cumprindo. esto es E un como cheque. dizemos, isso aqui é um Cheque que uno le checklist, pone un check que a mark. pessoa coloca Aquí um se cumple, aquí se cumple, aquí se checklista, cumple. que se cumpriu, aqui se La cumpriu, aqui gente se piensa cumpriu. As pessoas que se pensam van a cumplir de cierta forma y que mira vão cómo se se están cumprir de uma cumpliendo. certa forma ou jeito, e olhe como estão se cumprindo. Y por eso tenemos que vigilar bien E todo, para isso cada nós temos que detalle, vigiar, atentos por em más cada simple que sea, detalhe, por mais simples que seja ou vigilar. for,
Vigiar, estar vigilar atento. cada movimiento, Vigiar cada movimento, acción, cada cada cosa, que todo tiene un ação, cada propósito, coisa, todo porque tiene tudo un tem um porqué. propósito, motivo e tudo tem um porquê. Y todos los mensajes que era E ahora todas tú as pones y ves, mensagens que agora tu pões e tu refería vês, siempre era que a uno fazia que iba a sempre venir. Y referência a lo que que hablaba en viria, primera e o persona, que en ele cierta e forma, quando falava em era el primeira Espíritu Santo pessoa, de um hablando certo jeito, é o ahí en el Espírito tiempo Santo presente. falando aí em Pero tempo presente. tropiezan Mas con el velo de carne. tropeçam com o Se véu de carne, enamoraron se del velo de carne apaixonaram y no pelo del que véu de estaba carne dentro e não del velo daquele de que carne. estava dentro do véu Cuando de carne. Pedro allí, él le decía, Quando me Pedro amas, aí ele falava, me sí amas? te amo. Sim, Amaba te era amo. Jesús. Amava, ele amava Pero cuando lo Jesus. hizo ya por tercera Mas vez, quando já ay, falou pela Señor, tú terceira sabes que vez, Senhor, tu ya sabes que eu te amo. ese amor Agora era sim. aquel que Esse estaba en amor Jesús. era aquele que estava em No era el Jesus. cuerpo humano Não que era o estaba con él corpo y tenía humano un que estava cariño, com ele un e ele afecto. tinha um carinho, tinha um Ese afeto por afecto ele. Isso é fraternal. afeto fraterno, fraternal. Bueno, Bom, muchas cosas van pasando, ¿verdad? muitas coisas estão acontecendo, não é verdade?